Meus irmãos, até agora nós já temos estudado sobre Deus antes da lei, contribuições do povo de Deus durante a lei, entre o período de Êxodo e Deuteronômio, e estudamos também sobre a relação entre contribuição, santificação e contribuição, ou nós poderíamos dizer assim, consagração e contribuição. E vimos um caso durante o período do rei Ezequias, onde houve aquele movimento de santificação, de consagração, a restauração do culto a Deus, que é muito importante, a celebração do povo de Deus, agradecidos pelas bênçãos do Senhor, e eles usavam aquelas festas estabelecidas por Deus, e imediatamente no mesmo contexto daqueles textos que aqui estudamos, vieram então essa renovação, esse avivamento nas contribuições do povo de Deus. E vimos isso durante o rei Ezequias, e depois vimos também durante o período do retorno do cativeiro babilônico, um período difícil. E nós percebemos o que aconteceu sob a liderança especialmente de Esdras e de Neemias, e aquele mesmo processo da santificação do povo através da exposição da palavra de Deus, a celebração das festas, a restauração do culto, a celebração das festas, e aquela alegria que veio ao povo de contribuir. E eu tinha prometido para hoje, nós vamos fazer isso. Hoje nós prometemos que iríamos estudar 2 casos de estudos especiais que vai além dos dízimos. E a propósito, muitas pessoas que usam o texto de Malaquias, quando ele diz em quem me roubais nos dízimos, ele não diz só nos dízimos, diz nos dízimos e ofertas, porque ali eram os dízimos, como nós já consideramos aqui, e as ofertas. Então, essa expressão dízimos e ofertas se referiam às várias contribuições do povo de Deus. E hoje nós vamos ver 2 casos de estudo. Um no período difícil do povo de Deus, quando eles estavam no deserto, durante aqueles 40 anos no deserto. E nós temos um caso de contribuição no contexto do deserto, quando as pessoas estavam indo para a terra prometida, com todas as dificuldades, e sem dúvida nenhuma são momentos difíceis que as pessoas pensam que é melhor guardar muito para eles, porque não sabem o que vai acontecer quando chegarem lá, depois de tanto tempo como cativos e agora como 40 anos no deserto. Mas, pela graça de Deus, Moisés conseguiu uma coisa que nós não vemos durante praticamente toda a história da igreja. E o outro caso é o caso do rei Davi. Então, aproximadamente, um caso de estudo por volta do ano 1500 a.C., mais ou menos o período de Moisés. Moisés viveu por volta do ano 1530 a 1410. E o outro caso, que foi o caso do rei Davi, mais ou menos por volta do ano 1000. 2 casos de estudos, de contribuição do povo de Deus. E, sem dúvida nenhuma, nós estamos desafiando os queridos irmãos para essas dimensões. A dimensão da consagração, em primeiro lugar, a Deus, ao culto a Deus, a celebração das bênçãos de Deus e as contribuições. Eu coloquei tudo no C para facilitar os estudos antes. Mas se nós fôssemos fazer um levantamento aqui agora, para as nossas vidas em particular, a primeira coisa que eu oro e que espero que esteja acontecendo, que cada um de nós esteja reavaliando o seu relacionamento com Deus, a sua consagração, a santificação, a piedade, ou seja, a viver segundo a vontade de Deus, como o Senhor Jesus, pensando como Jesus, orando, falando como Jesus, vendo como Jesus, agindo como Jesus, pela graça do Espírito Santo de Deus. Então, em primeiro lugar, eu não estou pedindo aqui os irmãos que pensem nas contribuições,
nem tampouco na porcentagem das contribuições. Em primeiro lugar, o desafio da Escritura Sagrada é que nós nos consagremos ao Senhor. E nós podemos começar aqui e agora. Então, esse é o primeiro passo, irmãos. Avaliando as nossas vidas, os nossos pecados que tenazmente nos assediam e começando a lutar com eles ou contra eles, para que a gente possa crescer nessa santificação. E os meios que Deus nos deu para crescermos na santificação são os meios de graça. Que nós nos dediquemos mais intensamente, sistematicamente, alegremente, em oração, a meditação diária da Escritura Sagrada, a oração, a comunhão dos santos, ou seja, a adoração. Esses são os meios, em primeiro lugar, para que a alegria da nossa salvação possa ser, se nós perdemos a alegria, não a salvação, mas a alegria da salvação possa ser restaurada, e nós comecemos a experimentar da alegria da salvação, do fruto do Espírito, do seu amor, da sua alegria, da paz, que a palavra de Deus nos diz. E sem dúvida nenhuma, começarmos pela graça de Deus, não constrangidos, mas com alegria, a investirmos nesta obra do Senhor. Eu sei que a gente tem muitas perguntas, e a Bíblia responde a todas elas. Mesmo quando você pensa quanto, onde ou em que devemos investir, para que Deus quer usar esses recursos do seu povo. E quando eu falo recurso, lembre-se, na Escritura Sagrada fala de recursos financeiros, recursos profissionais do seu povo, habilidades e talentos, tudo isto, para que nós possamos fazer com alegria, porque Deus ama ao que dá e o que trabalha com alegria. Então, estou fazendo já um desafio para nós começarmos a agir de acordo com a palavra do Senhor. Então, hoje, nós vamos estudar 2 casos de estudos. E, se Deus quiser, nas outras 2 quintas-feiras, nós vamos estudar o ensino disso no contexto do Novo Testamento, da Nova Aliança, através de Cristo, no contexto de Atos, e através do apóstolo Paulo. Então, em primeiro lugar, vamos para ver o que acontece quando o povo de Deus contribui segundo a palavra de Deus. Segundo a palavra de Deus. Então, o primeiro caso, Moisés, vamos ver por volta de 1500 a.C., e gostaria que vocês acompanhassem agora comigo, abrindo a Escritura Sagrada, que é inspirada, que é infalível, que é invencível, que é suficiente e eficiente do Senhor, para estudarmos. São 2 capítulos, mas eu não vou ler todos os capítulos, vamos ressaltar alguns dos aspectos aqui. Eu espero que os textos que eu estou falando aqui para os queridos irmãos, que os irmãos tiram um tempo em oração e leiam em câmara lenta, para a glória do Senhor. Então, vamos abrir Êxodo, capítulo 35 e 36. E eu queria chamar a atenção para vocês, em primeiro lugar, que antes de nós pensarmos em contribuirmos para a glória do Senhor, para o trabalho do Senhor e naquilo que o Senhor quer que as nossas contribuições sejam aplicadas, nós precisamos, sem dúvida nenhuma, ter a motivação do Senhor, ter a visão do Senhor e da sua obra. Porque a pior coisa, irmãos, não vou dizer a pior coisa, mas uma das maiores tristezas da vida cristã é quando você contribui com a motivação errada. Contribui simplesmente porque tem que dar 10%, ou seja lá o que for, mas não com a motivação da sua consagração ao Senhor. E não com a motivação colocada pelo Senhor, só por causa da contribuição. Então, Êxodo 35. E nós vamos considerar aqui o capítulo 35 e 36, mas não todo, vou só ler alguns dos textos aqui. É um movimento muito especial, porque esse é um dos casos
em que um servo do Senhor, pela graça de Deus e pela visão que foi transmitida ao povo de Deus, levantou recursos que nenhum outro caso no Novo e no Velho Testamento você encontra esta quantia de recursos e de habilidades. O único caso, talvez, sobrepuja a este, é outro caso que nós vamos estudar aqui, como o caso de Davi. São esses dois casos que nós vamos ver. E o ponto realmente é que, meus irmãos, nós não temos desculpas nenhuma de não investir na obra do Senhor, de não contribuir mais, por causa de pandemia, ou por causa de situações difíceis, porque se havia uma situação difícil do povo de Deus, era quando eles estavam no deserto. Então, vejam bem, mas aí Deus tinha dado a visão a Moisés do tabernáculo, e a visão que Deus deu com todo o desenho para Moisés era a visão do céu. Só para os irmãos entenderem. Por exemplo, em Hebreus no capítulo 9, no capítulo 8 também, né? Deus deu a Moisés o desenho do tabernáculo, que era o desenho do céu. Quando ele apresentou isso a Moisés, como a sombra daquilo que viria, que aconteceria. E vocês vão perceber isso quando Deus colocou isso para Moisés. E Hebreus fala sobre isso. Depois vocês vão chegar lá em Apocalipse e vão encontrar a realidade daquela sombra. Uma referência em Apocalipse àquilo que foi dado a Moisés no Monte Sinai. Então, só para os irmãos perceberem, agora vamos chegar àquele momento em que Moisés, no deserto, agora Deus dá aquela revelação para ele no Monte Sinai, do céu, a glória do céu, era a sombra daquilo que ia. E disse para Moisés a fazer tudo de acordo com o que ele viu e o que o Senhor mostrou, inclusive as medidas e tudo. Isso aqui é quando o povo no deserto agora vai se reunir para construir o santuário. O outro caso que eu falei é quando o povo de Deus se reúne e Davi toma a iniciativa de ajudar Salomão a construir o templo. Agora o templo com os palácios e todos lá em Jerusalém. Mas nós vamos ver esse na segunda etapa. Mas em primeiro lugar, então, vamos lá para Êxodo 35. Já desde o capítulo 25, que Deus vai falando para o povo levantar o sustento para aquele tabernáculo, onde significaria a presença dele no meio do povo. A presença dele no meio do povo. E a habitação dele com o seu povo. E presta atenção que no capítulo 35, versículos 4 e 5, que Moisés fala o que Deus está dizendo para o povo. Agora, presta atenção o que é que Deus espera do povo. Era para construir o tabernáculo, onde significaria a habitação de Deus com o seu povo, com os santos dos santos, etc. Mas só que Deus aqui fala para o seu povo e apela em primeiro lugar para os recursos do coração. Veja, capítulo 35, 4 e 5. Disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel. Quando a Bíblia usa a expressão congregação aqui, está se referindo, por exemplo, na Septuaginta, à igreja, à eclesia, a carral, assembleia, ou congregação do povo de Deus no deserto. Essa é, inclusive, uma palavra que o escritor, Estevão usa quando fala em Atos 7, sobre o povo de Deus, a congregação no deserto. E a palavra usada lá é eclesia, a igreja do Senhor no deserto. Aqui está a igreja do Senhor no deserto. E agora Deus quer que levantem tabernáculo, o tabernáculo móvel, que vai apontar tudo para o Senhor Jesus e aponta para a glória celestial, como sombra. Veja lá, 35, 4 e 5. Em primeiro lugar, vamos ver aqui a motivação que o Senhor dá. Disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel. Isso aqui é uma convocação para o povo de Deus, para a igreja de Deus. Essa é a palavra que o Senhor ordenou.
Então, em primeiro lugar, irmãos, para você contribuir alegremente, uma das coisas que nós temos que entender é que seja lá o que nós vamos contribuir, vamos sabendo com certeza absoluta no nosso coração, baseado na Escritura Sagrada, que isso é alguma coisa que o Senhor ordenou para nós. Que Deus não somente espera, mas comanda o seu povo. A propósito, porque também é Ele, meus irmãos, que financia toda essa obra dele. Mas, veja o que é que Deus falou através de Moisés no versículo 5, é só esses dois aqui. Disse mais: tomai do que tendes. Não é do que você não tem. É o que você tem, que Deus já lhe deu. Tomai do que tendes, falou para o povo. Uma oferta para o Senhor. Aqui não é dízimo, não, irmãos. Vai além de tudo isso. E o que o pessoal vai contribuir aqui, irmãos, é uma coisa simplesmente fenomenal. Agora diz assim: uma oferta para o Senhor, cada um individualmente. Se o Senhor não quer somente que as famílias participem, que as pessoas de recursos participem nessa obra, mas que cada um participe. Agora, veja uma coisa. O que Deus espera nisso aqui? Cada um de coração disposto. Então, Deus não está olhando, irmãos, o que você vai dar e a motivação simplesmente, mas Deus agora está olhando, sem dúvida, o seu coração, a sua atitude, a sua alegria em participar disso aí. De coração disposto voluntariamente. Atrará por oferta ao Senhor ouro, prata, bronze, e aí sai, irmãos. Então, em primeiro lugar, o Senhor quer que a sua contribuição, que a nossa, seja lá, e depois eu vou falar em que Deus requer as nossas contribuições. Quando nós chegarmos mais para as últimas 2 quintas-feiras, nós vamos entrar nessa dimensão aí. Porque, meus queridos, há uma alegria para o povo de Deus, individualmente, como família e coletivamente, nesta área de contribuição, que muitos de nós, infelizmente, não têm experimentado ainda, que vai além do que nós estamos imaginando, e que é uma motivação do nosso coração, porque é isso que Deus quer, o que dá com alegria, tanto no Velho como no Novo Testamento, mesmo diante da lei. E não é só porque dá, porque tem obrigação. Mas o Senhor olha o coração. Então, esse primeiro lugar. Mas não somente esses recursos, você pode ler até o versículo 9. E, meus irmãos, ouro, prata, bronze, assim vai. Mas não somente isso. A segunda coisa que o Senhor agora está requerendo do seu povo também, além disso, é a habilidade deles. Por exemplo, versículo 10. Venham todos os homens hábeis entre vós e façam tudo o que o Senhor ordenou. Em outras palavras, essas eram pessoas que não somente haviam de contribuir com seus próprios recursos, mas agora com a sua própria profissionalidade, com seus próprios as suas próprias habilidades. Eu conheço irmãos que, pela graça de Deus, além de contribuir para a glória do Senhor, Deus deu a capacidade de serem engenheiros, advogados, carroceiros, seja lá o que for, irmãos. E eles usam essas habilidades para a glória do Senhor e a edificação do seu povo. Além das suas contribuições. Eles nunca dizem, não, eu já dei suficiente à igreja, a igreja pode contratar um engenheiro, um advogado, um pedreiro, seja lá o que for. Mas aqueles são irmãos que vão além disso. Agora, veja mais uma vez que a motivação que o Senhor quer aqui é do coração e não por causa da necessidade da obra. O Senhor quer que nós tenhamos a visão da obra. Capítulo 35, versículos 29. Deixe-me só ler para vocês aqui o capítulo 35, versículo 20 a 29. Então, toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés. Primeiro vocês ouviram expectativas de Deus,
que Deus quer para realizar esta obra. Eu espero que os irmãos, nós vamos falar mais sobre isso, sobre a igreja no Novo Testamento. O que é que motiva o povo de Deus a contribuir para quê? Para quê? Isso é uma questão muito séria. Para quê? E se é esta realmente a vontade de Deus, contribuímos para isso. Mas nós vamos fazer isso nas quintas-feiras que vem. Agora, veja mais uma vez agora o que motivava estas pessoas não era a necessidade. Capítulo 35, versículo 20. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés e veio todo homem cujo coração o moveu e cujo espírito o impeliu. Então ore, irmãos. Comece a orar por isso, Senhor, que a motivação do meu coração, que o que me mova seja realmente o teu espírito e que o Senhor trabalhe no meu coração e no meu espírito. E eles trouxeram, a Bíblia diz, e trouxe a oferta ao Senhor. São duas coisas aqui nesse versículo. Em primeiro lugar, eles não trouxeram cimento à igreja, não trouxeram cimento para Moisés. Eles sabiam que eles estavam trazendo ao Senhor. Estavam dedicando isso ao Senhor. Em segundo lugar, a obra do Senhor. Veja lá. Trouxe a oferta ao Senhor para a obra da tenda da congregação. E para todo o serviço, e para as vestes sagradas. E não foram só os homens. Vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração. Trouxeram, aí você vai ver tudo que eles trouxeram ao Senhor. Sabendo o quê? Trazendo ao Senhor e para a obra do Senhor. Então a gente tem que saber quais são as obras do Senhor, que o Senhor quer que nós investamos. Muitas pessoas só pensam, Deus pediu 10% aqui, os 10% acabou. Se quiser fazer, faça. Mas eu estou, diante do Senhor, já deu meus 10%. Não, irmãos. Veja a motivação aqui. A motivação do coração, não pela necessidade, mas pela visão, em primeiro lugar, do Senhor e da obra do Senhor. E a quarta coisa aqui, irmãos, vocês vão começar a perceber que o Espírito Santo de Deus está nisso aqui. O tabernáculo apontava para o Senhor Jesus. E a gente sabe disso, como o cordeiro, como a porta, como o sangue, como o sacrifício. Mas aqui é Deus Pai falando a Moisés, e você apontando para a sombra que apontava também para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora, veja a obra do Espírito Santo naqueles que começaram a investir do seu tempo, das suas habilidades, dos seus recursos. Os irmãos, quer experimentar este mover do Espírito? Tem muito a ver também com a maneira como nós contribuímos. E como o Senhor vai nos abençoando. Veja no capítulo 35, vou só mostrar para vocês, versículos 30 e 31. Disse Moisés aos filhos de Israel, eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Essa é a tribo da qual o Senhor Jesus viria. Ele seria liderar algumas daquilo que ia ser manufaturado dentro no contexto do tabernáculo. Agora veja o que a Bíblia diz sobre isso. O Senhor chamou pelo nome a Bezalel, versículo 31. E o Espírito de Deus, este é o Santo Espírito, irmãos, é o Espírito Santo, o encheu de habilidade. Além disso, o encheu de inteligência, o encheu de conhecimento em todo o artifício para elaborar tudo o que era necessário. O Espírito do Senhor começou a agir nesse povo aqui, no povo de Deus, especialmente naqueles que estavam oferecendo não somente os seus recursos financeiros, mas também as suas habilidades. E agora, irmãos, veja o resultado disto aí, quando o povo começou a contribuir no contexto do deserto. Então, eu já falei para os irmãos e vou repetir. O povo de Deus sempre teve recursos. De uma certa forma ou de outra. Sempre teve recursos.
Muitas vezes as nossas igrejas não têm dinheiro, mas os nossos irmãos têm. Nós temos. E ora, nós temos uma visão muito maior dessa questão de contribuição e de adoração a Deus e de investimento na obra do Senhor. Para não nos limitarmos só com aquilo que nós temos no cofre, na tesouraria das nossas igrejas. Mas o que nós temos como crentes nos nossos bancos. Eu estou falando não o banco da igreja. Os bancos e os investimentos. É hora, irmãos. Mas isso o Espírito Santo tem que trabalhar no nosso coração. Agora veja o que vai acontecer. Eu vou ler para vocês, capítulo 35. Nós já vimos isso aí, capítulo 35, 30 e 31. Agora, capítulo 36, 1 e 2, repete mais uma vez esta obra do Espírito Santo. E a partir do versículo 2 a 7, vocês vão ver com que fartura o povo de Deus contribuiu no contexto do deserto, com todas essas inseguranças que você pode imaginar que eles ainda iriam enfrentar até chegar na terra prometida. No capítulo 36, 1 e 2, simplesmente repete essa questão do Espírito Santo de Deus. Assim trabalharam Bezaliel e Aliabe, e todo homem hábil a quem o Senhor dera habilidade. Qualquer pessoa, irmão, que tem qualquer habilidade, qualquer profissionalidade, nós temos que entendermos que isso é uma dádiva, é um presente de Deus. Mesmo do incrédulo. Quando o Senhor Jesus contou aquela parábola dos talentos, ele não estava se referindo só para os crentes, não. Talentos são recursos e habilidades que o Senhor tem dado a todos os seres humanos. Mas eles não reconhecem isso, pensam que é deles, da habilidade deles, da competência deles. E muitas vezes nós nos esquecemos também disso. Toda habilidade que nós temos, irmãos, é um presente de Deus. Tiago diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito, todo presente perfeito é um dom de Deus, é um presente de Deus. É um presente de Deus. E nós muitas vezes usamos aquilo que Deus nos deu dentro de certas profissões, etc., e nos esquecemos daquele que nos deu. Pensamos que aquilo foi para que nós possamos ganhar mais, ficar mais ricos, etc. Agora veja, capítulo 36, 1 e 2. A quem o Senhor dera habilidade e inteligência para saberem fazer toda a obra para o serviço do santuário. Eu não quero fazer comentários aqui, porque eu tenho comentários a fazer. Mas só para os irmãos lembrarem que o que o Senhor está querendo aqui, por exemplo, os irmãos que vão trabalhar com qualquer área da igreja são pessoas que são habilitadas para isso. Deus chamou para isso. Tem inteligência para isso. Que sabem fazer a obra para o serviço do santuário, segundo tudo que o Senhor havia ordenado e tinha mostrado também no monte. Que segundo o escritor aos Hebreus, capítulo 8, se não me falha 8:5, se não me falha a memória, é uma visão do céu. Agora veja versículo 2, 36, 2, mais uma vez, essa referência aqui ao Espírito de Deus. Moisés chamou a Bezalel e a Oliabe e a todo homem hábil, em cujo coração o Senhor tinha disposto sabedoria, isto é, todo homem cujo coração o impeliu a se chegar à obra para fazê-la. A minha oração é essa, irmãos, vocês veem a obra do Senhor, veem a obra da igreja que tem que ser realizada. Eu oro que o Espírito Santo de Deus o motive, o impele para se aproximar para fazer a obra do Senhor. Sei que as pessoas ficam insistindo demais no que que as pessoas se aproximem, se voluntariem. Não, irmãos. Com alegria. Agora, vamos ver, irmãos, a fartura no deserto. Esse aqui é o meu quinto ponto. Fartura no deserto. Lembrem-se, muitas vezes Moisés e os outros lá não tinham, mas o povo tinha. A igreja, sua igreja, o seu tesoureiro talvez não tenha tantos recursos lá para mostrar para vocês da igreja, mas os irmãos têm. Nós temos, irmãos. Nós temos. Nós vamos estudar o Novo Testamento, vocês vão perceber que uma das coisas que Jesus ensinou é que ninguém é tão pobre que não pode dar alguma coisa, nem tão rico que não pode dar mais. Na obra do Senhor, para a glória do Senhor. Mas agora, veja bem, Deus mostrou a obra dele, Deus mostrou o tabernáculo, essa é a visão que eles tinham.
Vamos construir alguma coisa em qual Deus representava a presença de Deus, e não somente ele, os meios de graça através dos quais os seus pecados eles podiam ser perdoados através dos sacrifícios que estavam oferecendo lá. Tudo isso ali. Agora, irmãos, vejam agora os versículos 2 a 7. Moisés, e a Bíblia diz assim, versículo 3, estes receberam de Moisés, veja bem, esses irmãos, para fazer o trabalho, receberam de Moisés todas as ofertas, aqui não é só dízimo, não, irmãos, todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário. Irmão, se nós tivéssemos esta visão quando nós trazemos as nossas contribuições na casa do Senhor, para a glória do Senhor, para a obra do Senhor, seria tão diferente, irmãos. Esse pessoal aqui trouxe para a obra do Senhor, para o serviço do santuário, para fazê-la. E mais ainda, veja mais o que aconteceu ainda com o povo, motivado pela palavra do Senhor e pela obra do Senhor, a construção desse tabernáculo. A Bíblia diz assim, trazido para a obra do serviço do santuário para fazê-la. E ainda, cada manhã o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias, irmãos. Deus estava tocando. Eu oro que Deus toque no seu coração, no meu coração, e continue tocando, irmãos. Os irmãos não imaginam, eu já falei e vou repetir, irmãos, não há alegria maior do que dar, é maior do que dar do que de receber. Eu podia passar o resto da noite contando para vocês experiências assim. Mas só o Espírito Santo de Deus pode mover no seu coração para ter uma visão diferente e para começar a contribuir voluntariamente além do que nós podemos imaginar. É impressionante como Deus continua abençoando o seu povo. Não para fazê-los mais ricos, mas para fazê-los mais doadores, mais abençoadores. Mas nós vamos falar sobre isso quando chegarmos no Novo Testamento também. Veja aqui. Cada manhã o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias. O pessoal começou a trazer, irmãos. Deus estava trabalhando no coração deles. Versículo 4. Então, deixando cada um a obra que fazia, vieram todos os homens sábios que se ocupavam em toda a obra do santuário. Vai colocar a gente para fazer a obra do Senhor, tem que ser assim, irmãos. Pessoas cheias do Espírito Santo, sábias. Eles vieram, sabe o que, irmãos? Isso nunca aconteceu, talvez, na história da sua igreja. E disseram a Moisés, para ver se é o pessoal que estava trabalhando, e o pessoal trazendo os recursos, ouro, prata, seja lá o que for. E disse assim a Moisés, o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou, se fizesse. Irmãos, você já ouviu falar de alguma igreja que chegou o momento que um domingo o pastor, o tesoureiro, disse, irmãos, por favor, irmão, não contribua mais para a igreja, não, que a gente já tem muito mais do que a gente precisa. Irmão, isso aqui é uma obra do Espírito Santo de Deus, que eu espero que aconteça. A propósito, dois momentos na história do povo de Deus do Velho Testamento, isso aconteceu. O pessoal começou a contribuir voluntariamente, irmãos. Movidos pelo Senhor, de coração. E esse pessoal que estava trabalhando e recebendo todos esses recursos, e aplicando e usando, disse assim, o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra do Senhor, que o Senhor ordenou se fizesse. Então, veja bem, está trazendo porque o Senhor ordenou, em segundo lugar, porque o Senhor mostrou qual era a obra. Versículo 6. Então ordenou Moisés, e a ordem foi proclamada no arraial, dizendo, veja bem, Moisés se levanta e diz assim, nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais. Proibido de trazer mais. Às vezes eu fico pensando, imaginando, o que é que eles pensam? Porque eu sei que eles traziam com muita alegria, eu queria saber o que é que eles sentiam, que de repente foi proibido. Não mais.
Irmãos, quando é que nós vamos experimentar um reavamento desses? Eu não vou contar as minhas experiências pessoais, mas desde o início, comecei o meu ministério com a minha esposa, nós fizemos um compromisso ao Senhor. Eu só vou terminar essa história daqui a 2 semanas. Mas, meus queridos irmãos, eu não posso, não dá para contar as alegrias e as providências de Deus durante esses já 46 anos de ministério. Não dá. E parece que quanto mais nós investimos na obra do Senhor, para a glória do Senhor, mais o Senhor nos dá. Sabe para quê, irmãos? Para investir mais. Para investir mais. Para abençoar mais. E é a alegria do Senhor que vem. E a gente sabe que nós somos mordomos. O Senhor está nos dando. Meus irmãos, Deus não tem filhinhos do papai. Deus não nos abençoa com toda sorte de bênçãos espirituais e muitas vezes, e também financeiras e de recursos, para que a gente ache que, olha, puxa vida, Deus deve gostar muito de mim, olha quanta coisa Ele tem me dado. Então, se as outras pessoas também agissem como eu, também tinha que ter todos esses recursos. Não, irmãos, Deus vai nos abençoando para que nós continuemos o quê? Abençoando outros. Um desses dias eu estava ouvindo um programa de rádio aqui nos Estados Unidos, e as pessoas criticando alguns que realmente não têm recursos, etc. E eles achavam que não têm recursos porque não estão andando no caminho do Senhor. E eles diziam, veja bem, eu tenho contribuído para a obra do Senhor, etc. E Deus tem me acrescentado mais e mais. E outras palavras, Deus tem me dado mais e mais para eu gastar comigo mesmo. Então, se eles fizerem a mesma coisa, vão também ter mais e mais para gastar com eles. Esse é um raciocínio antibíblico. Deus não nos dá mais para gastarmos com nós mesmos. Deus nos dá mais para investirmos mais na obra dele. E veja, capítulo 36, versículo 37. Porque o material, Êxodo 36, 37, porque o material que tinham era suficiente para toda a obra que se devia fazer e ainda sobejava. Eu converso com muitos tesoureiros de igrejas, aí no Brasil, aqui também, mas especialmente no Brasil. E ainda não encontrei um tesoureiro. Eu encontrei um tesoureiro, não vou mencioná-lo, não foi aí do presbitério, nem foi daí da João Pessoa, mas um tesoureiro aí no Brasil, que disse, pastor, nós temos suficiente. Deus tem abençoado. E nós temos suficiente. Nós não temos preocupação. O povo de Deus está contribuindo. Mas eu vou só deixar isso aqui de lado. Então, veja bem, irmãos. Por volta do ano 1000, essa é uma das experiências que nós temos na palavra do Senhor. Levantamento de recursos para contribuir para a construção do tabernáculo, que foi mostrado a Moisés. Deus mostrou como um desenho a Moisés. Hebreus 8:5 fala sobre aquele foi a sombra, um desenho dos céus. Por isso que você, quando estudar o livro de Apocalipse, vai ver uma menção do tabernáculo, ou seja, do templo no céu. E foi aquilo que ele viu. E que apontava para o Senhor Jesus. Mas esse é um dos exemplos. Eu não sei, irmãos, o equivalente a quantos milhões de reais foi colocado aqui e recolhido no período do deserto aqui. Mas o povo contribuiu, não foi por causa da necessidade, foi por causa da visão, a palavra de Deus e a obra do Senhor. Infelizmente, as pessoas esqueceram disso. Às vezes nós estamos pedindo as contribuições, falando para o pessoal contribuir, e só trazer uma necessidade, porque se não contribuir, vai faltar energia na igreja. Se não contribuir, não vai ter ar-condicionado. Só mostra as necessidades, irmãos. O povo de Deus contribui e deve contribuir, irmãos, não é por causa da necessidade, é por causa da visão da obra. Da visão da obra. Eu quero só dar uma ilustração para os irmãos disso. Eu creio que cada um de nós tem que ter essa visão. Nós líderes, os líderes da igreja, tem que passar essa visão para o povo de Deus,
mas nós também, individualmente, deveríamos ter esta visão quando contribuímos de todas as outras formas, como a palavra de Deus nos diz. Temos esta visão, não é assim mesmo da necessidade, irmãos. Eu recebo, só para terminar com a ilustração isso aqui, e convido vocês agora para ir comigo até 1 Crônicas, no capítulo 28 e 29. Se não der para terminar agora, eu vou deixar esse texto, vou só dar uma introdução, e quando a gente vier, eu vou tirar uma parte da quinta-feira que vem para estudar com vocês este segundo momento, que foi quando Davi, que queria construir o templo, agora não era só o tabernáculo, agora que queria o templo com todas as suas câmaras e de pedra e tudo. E quando ele estava com esse sonho de fazer isso, o Senhor, em 2 Samuel 7, falou com ele, uma revelação especial, e fez um pacto que foi chamado o Pacto Davídico, dizendo que ele não iria construir esse templo, queria construir a Salomão, mas que o Senhor agora ia construir a família dele, ou seja, aquele que deveria ser a semente da mulher, aquele que deveria ser da semente de Abraão, em Gênesis 12, agora ia ser da semente de Davi. Ele agora está falando que o Messias viria da sua descendência. Então, Davi, com todo aquele interesse que ele teve de início para construir o templo, de repente, o Senhor diz, não, teu filho, mas eu tenho uma coisa muito maior para você. É a sua descendência, que apontava para o reino eterno do Senhor Jesus. Então, nós vamos ver isso, logo. Eu ia falar alguma coisa, mas esqueci o que eu queria dizer agora. Mas, de qualquer maneira, só para os irmãos serem motivados. Sim, é que eu, como professor de missões, já tenho um professor de missões de mais de 37 anos, só aqui nos Estados Unidos, trabalhei 27 anos no seminário como professor de tempo integral, agora estou como professor emérito de missões. Então, eu recebo muitas correspondências dos meus ex-alunos. Eu tenho ex-alunos trabalhando em quase 100 países do mundo, em outros lugares, então muitos deles trabalhando como missionários nesses lugares. Então, eu sempre pedi que eles fizessem, mandassem essas newsletters, essas cartas, porque eu queria acompanhar também em oração, e às vezes dando alguma contribuição, etc. Irmãos, o que eu recebo de cartas, de relatórios, pedindo por causa da necessidade, é uma coisa impressionante. E uma vez eu falei para a minha classe, olha, eu não dou, ninguém dá por causa de necessidade. Nós queremos investir em visões, a visão do trabalho. Aí, por exemplo, quando há necessidade, irmão, você contribui e pronto, e não quer mais saber de... Se tem uma coisa urgente, uma coisa que não tem... Aí nós contribuímos imediatamente uma necessidade. Eu vou te mostrar a diferença em contribuir por causa de uma necessidade e investir na obra do Senhor por causa da visão. Por exemplo, um irmão escreveu uma vez um relatório, trabalhava em algum lugar pobre do mundo, e disse assim, mandou uma carta circular para muitas pessoas, eu peguei uma delas, e o caso era o seguinte, é que o computador dele tinha pifado. Ele não me falou nada porque ele usava o computador, mas agora ele não tinha mais os contatos que ele podia ter, o computador estava pifado, ele precisava de outro computador, precisava consertar o computador, porque, sem dúvida nenhuma, era o instrumento que ele usava para se comunicar com a igreja aqui, então mandar os e-mails deles, receber notícias daqui, etc. Então, a pessoa disse, ok, ele está precisando de computador para se comunicar com a família, etc., com o pessoal, então vamos dar uma oferta para ele mandar consertar esse computador. Irmão, se ele tivesse falado para mim assim, pastor, eu uso esse computador para preparar as minhas lições, o meu material de evangelização, de treinamento dos irmãos aqui, eu preparo, eu imprimo, e agora esse computador quebrou. Ele sabe o que eu disse, irmãos? Irmãos, vamos dar um computador novo, uma impressora nova. E, por exemplo, quantos irmãos já chegam? O meu carro, pastor,
o meu carro pifou, o meu carro não sei o quê, etc. E então não pode mais, a gente não pode mais ir para a escola, levar as crianças, nem para ir, Irmãos, aí precisa de um pneu, 2 pneus, ok, irmãos, isso é necessidade. Agora chega um cara e diz assim, pastor, o carro que eu uso para dirigir tantos quilômetros aqui, para ir em tal lugar, pregar o evangelho e visitar essas pessoas e falar de Jesus, meu carro pifou, sabe o que é que eu digo, irmãos? Visão está impedindo o irmão de evangelizar, de plantar igrejas, de falar de Jesus, de expandir a obra do Senhor. Irmão, vamos dar um carro novo para ele. Essa é a diferença, irmão, entre visão e necessidade. Na Escritura Sagrada, o povo de Deus contribui de coração. E aqui nós já vimos o caso, não é porque viram a necessidade. Não tinha recurso, então alguém tem que financiar essa coisa. Não, era a visão. E você viu o resultado aqui entre o povo de Deus. Essa é a minha oração. Mas eu queria só, nesses próximos 10 minutos ainda, só darmos início ao segundo caso de estudo. Eu espero que os irmãos, quando vão contribuir agora, irmãos, comecem a perceber a visão do Senhor através do seu povo, através da sua igreja. Nós vamos entrar em mais detalhes particulares nas próximas 2 semanas, quando entrarmos no contexto do Novo Testamento. Mas a minha oração, irmãos, é que nós liberemos os nossos bolsos, os nossos recursos, com sabedoria, mas de uma maneira abençoadora e transformadora. Os irmãos vão perceber que existe uma graça que é do Senhor Jesus, uma graça do Espírito Santo de Deus, que a Bíblia se refere a essa graça, a graça de dar generosamente. Mas com sabedoria. Segundo a palavra de Deus. Então vamos ao segundo exemplo, vou só dar uma introdução e nós vamos terminar. E quando voltarmos na próxima quinta-feira, eu vou terminar isso aqui e começar com a parte do Novo Testamento. Então vamos, irmãos, para Primeiras Crônicas. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 28. Eu já falei para vocês, o contexto aqui é o seguinte. Davi está muito motivado porque ele queria construir esse templo. Uma vez ele falou para Deus e falou para o profeta Natan que ele tinha esse desejo de construir um templo ao Senhor, porque ele tinha o palácio dele já em Jerusalém e o santuário estava naquelas condições, agora ele queria construir o templo do Senhor. E o próprio profeta Natan disse, então faça o que Deus colocou no seu coração. Só que quando Natan saiu, Deus disse, Natan, quem foi que autorizou Davi a falar isso? Você vai lá e diga para Davi o seguinte, que ele não vai construir esse templo, é o filho dele, mas eu vou construir a família dele, ou seja, é da semente dele que virá o Messias. E Davi, irmão, segundo Samuel 7, depois você lê em câmara lenta aquele texto, ficou tão entusiasmado, ficou tão alegre, cheio do Espírito Santo de Deus, porque soube que agora o Messias, a semente de Davi, a semente de Abraão, seria também da semente de Davi. E quando você abre o Evangelho de Mateus, a primeira coisa que você encontra é o quê? Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Abraão, filho de Davi. Então, quando ele soube disso, irmãos, mas aí ele não desanimou, irmãos, pelo contrário, ele se animou. Agora ele começou a preparar tudo para Salomão construir o templo, com muita alegria. E agora ele vai conclamar o povo a contribuir para a construção daquele templo em Jerusalém. Então, o contexto aqui, sem dúvida nenhuma, é a motivação da aliança davídica, do pacto com Davi. Do pacto com Davi. A segunda coisa aqui é porque ele soube que Deus queria. Essa era a vontade de Deus, que esse templo fosse construído e fosse construído por Salomão. Então tem essas duas motivações aqui, irmãos, que vai no coração de Davi. O contexto do pacto. E em segundo lugar, Deus quer. Deus queria e Deus quer que esse templo seja construído. Então, irmãos, quando nós sabemos, a propósito, nós temos que estudar e orar individualmente, como família, mas também como igreja. O que é que Deus quer?
E quando nós nos conversamos daquilo que Deus quer para o seu povo e para o exercício do ministério do seu povo, do outro lado da rua, como do outro lado do mundo, irmãos, então, pela graça de Deus, o Espírito Santo vai trabalhar em nossos corações, individualmente, como família e coletivamente, para nós investirmos mais nesta obra do Senhor, porque nós sabemos que é isso que Deus quer. É isso que Deus quer. Como é que eu sei disso? Em primeiro lugar, veja capítulo, eu vou só dar essa introdução e quando nós voltarmos na próxima quinta-feira, eu vou fazer a exposição do capítulo 29. Veja, em primeiro lugar aqui, o que é que Deus quer, que Davi sabia que Deus queria. 1 Crônicas 28, 1, eu vou só ler esses primeiros versículos, 7 versículos. Veja o contexto aqui, o que é que Davi apresentou para o povo. A gente chega, irmão, nós precisamos construir construir um telhado, irmão, nós precisamos construir um batente, irmão, a igreja está precisando construir isso. Mas as pessoas, o que é que isso tem a ver com a glória de Deus? O que é que isso tem a ver com louvor a Deus, com adoração a Deus, com a salvação de perdidos, com o programa de Deus Redentor? Veja como é que Davi começou. Eu vou só terminar essa aqui, a primeira parte. É saber o que Deus quer. E nós, quando nós nos convencemos, é isso que Deus quer, então nós começamos a investir também, motivados e impulsionados pelo Espírito Santo de Deus. Pelo Espírito Santo do Senhor. Veja lá, capítulo 28, de 1 a 7. Ele diz assim: então Davi convocou para Jerusalém. Convocação. Isso aqui é o povo de Deus. Todos os príncipes de Israel, a liderança. E a proposta sempre começa, irmãos, com a liderança do povo de Deus. Esta visão. Começa com irmãos também, mas nós esperamos que essa seja a visão da liderança do povo de Deus. Davi, como pastor de Israel também, e como rei, convocou para Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos, os capitães dos turnos que serviam o rei, os capitães de 1000 e os de 100, os administradores de toda a fazenda e possessões do rei e de seus filhos, aqui é a possessão pessoal dele, do rei e dos seus filhos, como também os oficiais, os poderosos e todo homem valente. E agora vem. Versículo 2. Pôs-se o rei Davi em pé e disse. Agora veja bem, o que ele está passando para os líderes e para o povo é a visão de Deus, que Deus tinha dado para ele, que Deus tinha mostrado para ele. Veja bem. Ouvi-me, irmãos meus e povo meu. Isso aqui é um apelo para o povo de Deus, não é para o mundo, não. Era meu propósito de coração edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor e para o estrado dos pés do nosso Deus, e eu o tinha feito. E eu tinha feito preparo para edificar. Você vê esse preparo antes. Versículo 3, isso é o que está no coração dele. Mas agora vamos ver o plano de Deus. Porém, Deus me disse. Os irmãos estão vendo que aqui é tudo com relação ao que Deus quer, o que Deus fala. Eu espero que todas as nossas contribuições, tudo aquilo que a gente planeja, mas é isso que Deus quer, é isso que Deus falou. Porém, Deus me disse, não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. O Senhor, Deus de Israel, me escolheu de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse eu rei sobre Israel. Isso aqui está referindo a 2 Samuel 7, ao pacto davídico, porque a partir daquele momento ele sabia que esses seus descendentes traria o último, que seria o Messias. O rei que viria. E quando Jesus diz o reino de Deus está aqui, significa
O rei que Deus prometeu está aqui com vocês e o seu domínio está presente. Porque a Judá escolheu por príncipe, essa é a tribo, e a casa de meu pai, na casa de Judá, e entre os filhos de meu pai se agradou de mim, isso é Deus, para me fazer rei sobre todo Israel. Veja bem, ele está expondo aqui o plano de Deus. E quando ele vai convocar agora o povo para contribuir, irmãos, é baseado naquilo que Deus quis, naquilo que Deus revelou. E não era a vontade dele contribuir para a glória de Davi, absolutamente não. E mais adiante ele diz, vai mais versículo 5, vou só até o versículo 7, vou terminar. E de todos os meus filhos, veja bem, Deus não somente selecionou uma tribo, a tribo de Judá, não somente escolheu dentro dessa tribo uma família, que foi a família de Davi, mas para a construção desse templo, Deus também selecionou entre os filhos de Davi somente um, foi Salomão. E de todos os meus filhos, ele tinha muitos filhos, irmãos, não teve tanto quanto Salomão teve, porque Salomão teve tanto filho, que alguém já disse que se alguém chegasse em Jerusalém na época de Salomão, e alguém dissesse assim, eu sou filho de Salomão, isso não faria diferença nenhuma, era tanto filho que ele tinha. Diz assim, e de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele a Salomão. Tudo aqui, irmãos, é o quê? Determinação de Deus, escolha de Deus, iniciativa de Deus. E é isso que ele quer que o povo veja. E quem está nesse negócio aqui é Deus. Para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. Que um dia viria o Rei dos Reis, o Senhor Jesus. E ele me disse, diz mais versículo 6, tu, filho Salomão, teu filho Salomão é quem edificará a minha casa. Veja o que é que ele está passando, povo de Deus. Tudo isso aqui é iniciativa de Deus. A casa é de Deus. A edificação é para a glória de Deus. Salomão era só um servo, queria fazer isso para a glória de Deus. Então, teu filho Salomão é quem edificará a minha casa e os meus átrios, porque o escolhi para filho e eu serei por pai, estabelecerei o seu reino para sempre. Já estava falando que Jesus vinha da descendência, só ver a genealogia do Senhor Jesus. Para sempre, se perseverar ele em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até o dia de hoje. Então, essa é a palavra de Davi. Quando nós voltarmos na próxima semana, nós vamos começar a estudar os versículos 11 em diante, como a preparação que Davi fez, porque ele soube que Deus tinha separado o seu filho para construir esta casa para ele, para o Senhor. E agora ele vai apresentar isso ao povo de Deus e depois vai conclamar o povo de Deus que ia contribuir para esta obra, baseado na visão de Deus, tem a ver também com o reino, com o rei que viria. E o rei que viria. E aí ele vai mostrar, vocês vão ver como Davi preparou tudo aqui. Especialmente quando vocês lerem as primeiras crônicas 28, 11 em diante. Irmãos, quando nós sabemos que isso aqui é a visão de Deus para a sua igreja, para o seu povo, para a sua missão, nós nos engajamos, irmãos. A igreja se engaja. Nós começamos a investir mais e pedir que Deus nos dê mais para investir mais. E a glória do Senhor e o gozo do Senhor em nosso coração, irmãos. Eu espero que os irmãos comecem a começar a usufruir, não somente, já irmãos, a maior bênção, não somente usufruir o fato da sua graça salvadora, dos perdões do nosso pecado, na reconciliação com Deus, mas comece também a experimentar a graça doadora das dádivas, daquilo que Deus nos dá e que nós damos, investimos na obra dele. E vocês vão começar a perceber como Davi preparou a planta, preparou o peso de tudo que ia ser usado, ressaltou a palavra do Senhor e conclamou o povo a perseverar nesta obra. Quando nós voltarmos na próxima semana, nós vamos terminar este exemplo de Davi. E esse é um momento aqui, irmãos, que nem na história do mundo nós tivemos um momento como esse na história do povo de Deus.
de um levantamento de recursos como esse, que só Davi, somente Davi, com as suas próprias contribuições, irmãos, deu o que seria equivalente hoje a mais de 4 bilhões de dólares. Irmãos, vai além de qualquer percentagem que você possa imaginar de dízimo. Ele deu voluntariamente, só dos recursos deles. Apesar, ele tinha sim, irmãos, e ele deu para o senhor. O equivalente a mais de 4 bilhões de dólares hoje. Nós não temos, irmãos, desculpas. Vamos orar. Na próxima quinta-feira, quando vocês voltarem, então nós vamos estudar este capítulo 29, em câmara lenta. E terminarmos com a oração que Davi fez, que é a oração que todo contribuinte tem que aprender. Todo contribuinte na obra do Senhor tem que estudar essa oração de Davi em 1 Crônicas 29, 10 em diante. Senhor, nós te agradecemos e te pedimos a tua bênção sobre os irmãos e sobre aqueles que têm nos acompanhado. Que o teu Espírito nos mova em nosso coração, como a gente viu no tempo de Moisés, no tempo de Davi, no tempo do Senhor Jesus. Ó Senhor, ajuda-nos, Senhor, a ver a tua glória, a termos a visão da tua obra e a sermos, Senhor, abençoadores, contribuidores. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.